Um destaque agora, a cúpula do PT quer enquadrar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para forçar uma redução na taxa de juros. Além de endossarem as críticas à autoridade monetária, dirigentes e parlamentares começaram a defender a reorientação da política do banco. No encontro desta quarta-feira com o Conselho Político de Coalizão, composto por partidos da base aliada, diversos caciques de siglas da esquerda saíram em defesa de Lula e contra Campos Neto. Até o Congresso tem sido utilizado para a prática, com parlamentares ingressando com pedidos para que o presidente do Banco Central dê explicações sobre o desempenho da autoridade monetária e da taxa de juros. Pavinato. Bom, a gente já tem uma declaração clara de que o Pacheco não vai comprar essa briga. Lira também deu essa declaração ontem. O PT vai ampliar a pressão. O que ele vai fazer? Vai passar cerol na mão, vai dizer que é tigrão, vai martelar o martelão, porque não tem o que ser feito. Eles vão gritar, 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 gritar. A única coisa que pode acontecer é que eles deixem o Roberto Campos Neto surdo. Mas pressão por pressão, antes a pressão de quem martela o martelão do que aguentar a pressão inflacionária. Roberto Mota, com você, Mota. Olha, eles vão ampliar a pressão sobre o BC, Banco Central, para forçar a queda dos juros? Ampliar? Que Deus nos proteja. Parece que o PT resolveu baixar os juros à força de qualquer maneira. O Brasil tem um Banco Central com autonomia. Isso significa que as decisões sobre juros são tomadas de forma técnica e não política. É justamente por isso que o BC tem autonomia, o Banco Central. E isso é muito bom para o cidadão, porque permite o combate à inflação. Um Banco Central independente, ele protege o dinheiro do cidadão. Ele é uma salvaguarda contra a inflação. Então, por que tanta insistência em mudar o presidente do Banco Central com o risco de provocar um desastre inflacionário? Por que essa obsessão com isso? Bom, eu vou contar uma história, é a história do bode expiatório. O bode expiatório é uma referência a um antigo costume de alguns povos da antiguidade. Quando a comunidade tinha cometido muitos pecados e era necessário fazer uma expiação coletiva de todos esses pecados, o sacerdote escolhia um bode. Esse bode tinha a função ritual de receber, de carregar todos os pecados daquela comunidade. Então, depois que o sacerdote colocava naquele bode todos os pecados da comunidade, o bode era abandonado no deserto. Era o bode expiatório. Ele servia para expiar os pecados da comunidade. Depois que o bode era abandonado, a comunidade estava livre para pecar de novo. O bode expiatório é uma desculpa, uma razão qualquer que se cria, talvez já prevendo um desastre que vem por aí. Essa é a única explicação possível para se mexer num time que está ganhando. Hoje o Brasil tem um dos melhores presidentes de Banco Central do planeta, Roberto Campos Neto, que fez parte da equipe do ministro Paulo Guedes. Tá? No ano passado, o Brasil teve uma inflação menor do que a dos Estados Unidos e da Europa. Isso depois de enfrentar a pandemia, com a guerra acontecendo, com toda a instabilidade política e ativismo judicial aqui no Brasil. O Zé Maria perguntava há pouco tempo aqui por que o Brasil não consegue avançar para o mesmo nível das nações desenvolvidas. E eu acho que essa resposta do Banco Central diz muito sobre isso.
Valeu, Mota. Antes de seguir o giro, deixa eu trazer aqui o resultado da nossa enquete de hoje. A pergunta ficou no ar lá no site da Jovem Pan. Você acha que escolas devem adotar linguagem neutra, sim ou não? 96,89% dos que votaram disseram que não, 3,11% sim. Como nós falamos aqui no início, o Supremo Tribunal Federal já formou maioria para manter o uso da linguagem neutra em escolas. Derrubou uma lei de Rondônia, uma lei estadual de Rondônia, que impedia o uso da linguagem neutra nos estabelecimentos de ensino. Então aí a nossa pergunta de hoje, 96,89% disseram que não, 3,09% sim. Foram 1.359 votos lá no site da Jovem Pan. Muito obrigado a você pela sua participação. Seguindo o giro, então, agora o Cláudio Dantas vai dizer pra gente o que está achando, Cláudio, dessa pressão feita pelo PT para que o Banco Central baixe os juros. Cláudio. Eu escrevi um artigo no Antagonista no início da semana, chamando isso de terrorismo econômico. Não muda uma vírgula do que escrevi. Mas, para enfrentar essas alegações, esses argumentos falaciosos do governo do PT, da esquerda de uma maneira geral, eu prefiro usar os fatos. Eu pedi para a produção, por favor, põe esse gráfico que mostra o seguinte: essa expectativa, esse gráfico mostra, é uma projeção, tá? É um gráfico de curva de juros longa. Ela mostra a projeção da taxa em 31 de agosto de 2022, tá? É a linha rosa. E a azul, a projeção da taxa longa em 16/9 de 2022. Antes das eleições, o mercado estimava uma queda acentuada da taxa em 2023 e 2024. Olha que lindo. Já o segundo gráfico, põe por favor o segundo gráfico, compara a mesma projeção lá de 31/8 em rosa com a projeção mais atual do dia 7 de fevereiro, em azul. Agora você percebe que a projeção é a taxa cair bem menos e numa velocidade muito menor, ou seja, ela está subindo em relação à anterior. Esse é o efeito da desancoragem de expectativas mais longas com a inflação, que agora se espera seja mais alta. Em função de política fiscal frouxa, abolição do teto e também desses ataques insistentes de Lula ao Banco Central. Qual é o resultado disso? O resultado prático é inflação. É tudo mais caro. Quem vai ser prejudicado? O trabalhador, aquele que o Lula diz que defende. Você, Zé? Olha, sacaram contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tal kit constrangimento. É realidade. Eu conversei com alguns deputados e houve declarações públicas dos presidentes da Câmara e Senado de que não haverá a votação do fim desta independência do Banco Central. E não haverá. O próprio ministro Alexandre Padilha, que é o ministro das Relações Institucionais e que conversa com os deputados, teve agora uma reunião com os líderes, ele falou que não tem no governo nenhuma proposta e nada para tirar a independência do Banco Central. É verdade, não tem. Mas se não há esta proposta de mudar o conceito, de mudar a lei, o que seria isso então? Constrangimento. Este kit constrangimento é um nome que se dá, né, um nome mais eufêmico, para a famosa frigideira de óleo duro do Palácio do Planalto. E é assim, já vejo aqui duas frigideiras prontas. Uma para o Banco dos BRICS, para colocar a Dilma, e outra para o Banco Central, Roberto Campos Neto. Se houver um constrangimento muito forte, como essa história de mudar a expectativa de inflação para dar argumentos de descer os juros durante um longo período, a história é a seguinte: o pessoal não perdoa. Haverá constrangimentos constantes e, inclusive, na prática, né? Tudo o que ele precisar do governo. É estranho porque dá a impressão, e é verdade, de que Lula está falando mal do próprio governo. Chegando numa reunião e dizendo: olha, senhores, o meu governo está tão ruim que até eu tenho vontade de falar mal dele. Então, agora, a pergunta é a seguinte: vai aceitar esse constrangimento e continuar o seu trabalho, o Roberto Campos Neto, ou ele vai dizer: olha, me dá meu chapéu que eu vou embora, e aí o PT ganha e coloca quem quiser. Já existem duas novas
táticas de constrangimento, que é nomear 2 diretores hostis a Roberto Campos Neto para o Banco Central. O governo vai nomear 2 diretores importantes, fiscalização e política econômica. Repasso a você então, Pavinato, essa pergunta que levantou agora o Zé. Será que vai funcionar essa campanha do PT? Bom, se o PT ficar só na pressão, martelando o martelão, aparando pela rabiola, eu tinha esquecido essa expressão magnífica do cancioneiro popular que superou em muito Tom Jobim. Se ele ficar só no martelão, não tem problema. Roberto Campos, acho que ele tem mais problemas para se preocupar do que ficar ouvindo o coro das gralhas ou o canto dos pavões que agouram e trazem má sorte ao redor de quem para assisti-los. Agora, se esta pressão do PT sair do campo da pressão verbal, da pressão midiática, se ela se realizar através de barganhas com autoridades dentro do parlamento brasileiro que possam tomar alguma atitude de fato concreta contra o presidente do Banco Central, logo, contra a autonomia dessa instituição do Estado Democrático Brasileiro que serve para manter a saúde da moeda, nós podemos pensar. Da mesma maneira que se fala em crimes, em atentados contra o Estado Democrático de Direito no dia 8 de janeiro, em crimes do Partido dos Trabalhadores.